Muito boa noite, amigos da Conecta Mais. Está começando o Hora Bolas, o seu programa de bate-papo, entretenimento cultural, né? Diversão, relax, que mais? História, arte, História? Mas nós não tivemos o programa na terça-feira passada, porque estava agendada a visita da nossa secretária de turismo, a nossa colega Veridiana Valarciota, para falar da história do Grêmio Pratense, da Sociedade Grêmio Pratense. Em função de todo esse ocorrido no estado, então, entendemos por bem suspender a realização daquele programa do dia 7, e hoje estamos retomando a nossa rotina, que a gente gostaria que fosse realmente uma rotina, mas creio que nossas vidas não serão mais as mesmas. Hoje, terça-feira, 14 de maio, estamos começando nosso programa, em primeiro lugar, manifestando a nossa solidariedade com as vítimas de toda essa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e exaltando todo o espírito de colaboração, todo o incentivo que nós gaúchos temos recebido do Brasil inteiro, através de doações, através de mensagens, através de orações, através de pensamentos, através de mensagens e doações vindas do exterior, né? O mundo inteiro, de repente, focou no Rio Grande do Sul, porque realmente a catástrofe teve proporções épicas. Nesse contexto, muitas entidades estão colaborando, muitas entidades estão se mobilizando. Aqui está na tela o Pix do Rotary Club de Nova Prata, que está se dedicando bastante para minimizar o sofrimento das pessoas que hoje, nesta noite fria, estão numa situação muito pior que nós. E estamos lançando aqui essa campanha do Kit Sono. O que é o Kit Sono? Uma doação sua, através do Pix do Rotary, pode beneficiar uma família, pode beneficiar várias pessoas, porque nesse kit você, doando R$ 90 para o Rotary Club, o Rotary providencia, já tem inclusive encomendado, né? O kit sono, que é composto de um lençol, uma fronha, um travesseiro, 2 mantas e 2 toalhas. E aí, cada kit será entregue junto com um colchão que nós conseguimos adquirir graças à generosa doação da Vaquinha do Badim. Ele destinou então uma participação para a Nova Prata, está usando os clubes de serviço, Rotary, Lions, e às vezes doando diretamente, como ontem parece que fez uma doação de quase R$ 2.800.000 para um hospital que simplesmente se viu sem material algum, né? Nem seringa, nem gás, nada, né? Então, nós agradecemos desde já, né, para o grande Badim, que estava com o espetáculo agendado para o dia 19 aqui em Nova Prata. Então, foi suspenso esse espetáculo e será marcada uma nova data, e creio que ele já merece, né, todas as nossas homenagens, assim como tanta gente que tem enviado, né, recursos para a gente possa minimizar o drama de milhares de pessoas. E a partir daí, quando a água baixar, pudermos fazer as contas, né? E, enfim, projetar a reconstrução do estado, suas estruturas, as residências de muita gente, muita coisa vai ser mudada. É uma pena, mas também, numa perspectiva histórica, é a oportunidade, né, do Rio Grande do Sul, né? A partir de toda essa mobilização, a partir de todo esse irmanamento, poder reconfigurar a si próprio e ter um futuro muito mais brilhante. Vamos, mais uma vez, reconstruir o nosso estado e que sirvam mais estas façanhas de modelo a toda a terra. Então, estamos contando com a colaboração de todos e para lembrar de certos períodos de dificuldade que os nossos ancestrais passaram até chegarem até aqui, e dentro dessa proposta do ano de 2024, em que estamos contando fatos e a história de personalidades do nosso município, está aqui o nosso convidado, mas antes estão aqui meus colegas, né? Maicon Del Sávio, Lucas Del Sávio, Jefferson Frois está no comando técnico do programa, e hoje o nosso convidado é um
pesquisador, né? Um religioso, que além da vocação religiosa, fez da história e da pesquisa a sua religião, a sua outra religião, né? Ele é pratense, é autor de diversos livros, conhecedor da trajetória dos imigrantes italianos. Foi homenageado em 2004 no 7º Festival Internacional de Folclore, lembra disso? Lembro, foi a maior homenagem que eu recebi até hoje. Sério? Sim. Então já está na hora de revalidar, né? Isso aí. Frei Arlindo Itacir Batistel, bem-vindo ao Hora Bolas. É uma É a honra. primeira vez que o senhor comparece a um confessionário que nem o nosso aqui. Isso aqui é um confessionário público, né? Confesse. Primeira coisa, confesse. A primeira pergunta Confesse que a pra gente faz gente. é a seguinte. Pense bem na resposta. Quem é Arlindo Itacir Batistel? Aí é que está. E tem uma história muito interessante a respeito do meu nome. Porque o Domingos, meu pai, queria colocar o nome de Arlindo. Mas Arlindo era um rapaz que queria namorar as minhas irmãs. E as minhas irmãs não queriam nem saber dele. E então elas quiseram colocar Itacir. Então quando o Domingos foi me registrar, ele colocou Arlindo Itacir. Mas lá em casa todo mundo me conhecia por Itacir. Te chamo Itacir. É Itacir. Nem sabia que tinha Arlindo. Espertinho. E aí quando fui no seminário tinha um outro Itacir. E daí eles chamaram no alto-falante, Itacir, é para vir aqui, papá. Chegava lá, não é outro, tá bom. Agora um dia desses, o Itacir recebeu um prêmio de uma rifa. Aí eu cheguei lá todo Agora é contente comigo. e era o outro. A partir de então, passei a dizer que o meu nome era Arlindo e acabou. Mas aqui em casa eu sou conhecido Itacir. E lá, como religioso, Arlindo. Então depois, no final, eu escrevi um último livro ali, que... Tu escreveu o último livro como Arlindo ou como Itacir? Aí é que está, como Itacir. Como Itacir. E você vai saber o porquê no final do programa. Pseudônimo. Virou pseudônimo. Certo, então. E aí, como foi a infância do Olha, Arlindo? eu nasci em Capela Nossa Senhora da Saúde, linha sexta, Escapoeira, Nova Prata. Em 1953, 17 de julho. Estudei na escola Paulo de Frontin, que não existe mais. De Fronten Onde é que seria. ficava? Aí na frente da Capela Nossa Senhora Ali mesmo. da Saúde mesmo. Depois estudei em Vila Flores, Veranópolis, IP, Marau, e fiz 2 anos de filosofia em Pelotas e terminei teologia. Mas tu em aprontava Porto tanto? Alegre. É, eu Tinha ia que ser- falar. Corria de escola. Tu que pra- escolheu ir para Despachava todas essas o- escolas aí. O Lucas era assim, estudar um Tiradentes, convidava ele Mas eu para tinha que ficar só Nova Prata, convidava né? para o Não, Reinaldo, ia convidava. subindo a escada. Ah, bom, subindo a tá. escada. Então É isso aí. desculpa. E há um caso interessante, né? Que no 4º ano eu rodei. Porque a Nagibe Meu Deus. era muito severa. Ah, era professor o problema. E Era não- Najib Elias. sim, A Romilda era. Era. Era a supervisora do município. Era que aplicava os exames, né? Ah. E dizia quem passava, quem rodava depois. Então, o que aconteceu? Que a minha professora me ensinou a escrever exame com Z. Isso eu gravei direitinho. E nós tínhamos só um quadro negro. Não tinha jornal, livro, nada, a não ser o livro manual. Só o manual que nós Sim. tínhamos, né? Então, escreveram lá, hoje é dia de exame com X. E depois havia uma pergunta, hoje é dia D, eu tinha que escrever exame. E eu pensei assim, olha, eles botaram um exame com X, fica enxame. Não vou. A minha professora me ensinou com Z, eu vou fazer com Z. Botei, Bah. botei Com Z. exame com Z. Aí, mas você escuta, não viu ali? Pá. A professora me ensinou assim, meu Deus do céu. Ai, choveu. Eu rodei, viu? Aí tirou nota Z. Eu rodei depois no seminário, então eu repeti o 4º livro e foi legal para mim, porque no seminário o estudo era bom, né? Foi bom assim. Por uma questão, né, Gustavo? Rodou? Não, vendo? as outras também não eram muito boas. Né? Você foi o ponto final só. Qual era a tua matéria preferida? Pelo jeito não era português. Era um problema seríssimo, sabe por quê? Nós falávamos só italiano. É que mudou muito, mudou E também a a grafia da professora sala. falava em bastante, português. É. Nosso problema não era aprender, era entender o que ela dizia. Que ela falava português, nós falava italiano, era difícil de entender. Era outra coisa, depois eu tenho a lousa ali. Eu até depois estava fica me à lembrando vontade. daquela prova de ciências do colégio do interior, assim, a professora, criançada, agora todo mundo vai escrever o nome de 5 aves. Aí o pessoal
Os aluninhos, né, baixaram a cabeça e começaram a escrever. Profe, como é que se diz oco? E a colega do lado é burro do burro, não é oco, é gancho. Mas era por aí. Era Era por aí. É. E, então, era um drama porque a gente escrevia na lousa e depois apagava para fazer o tema em casa. E esquecia aquilo. Imagina essa cena. Imagina. Então, aqueles que os pais ensinavam, aí, vinham com o tema bem feitinho. E aqueles que os pais não ensinavam, e então... Não, e os pais que não sabiam ensinar também. Como é que Exato, ficava? era esse o Dificuldade. problema. Pra quem não conheceu, né, Claro. a lousa era tipo um baita de um tablet, né? Só que daí tu escrevia com mas giz depois e tem a apagava. foto, eu vou mostrar Tem a foto depois. do... Isso aí. Mas, não, que nem o Michael falou, né? A grafia das palavras era diferente uma vez. Né? Eu me lembro de livro de receita Eu da também minha mãe. lembro, Que Não, a várias. receita não tinha, né? Xícara era com CH, por exemplo. Exato. Várias palavras. várias. Foi modificado várias Fora as vezes. que foram introduzidas no cenário. É que depende da xícara também, né? Depende. E como ele falou, os pais eram analfabetos, né, Gustavo? Tipo, se o pai não ensinasse em casa e não aprendesse na sim, escola, sim. a criança não ia saber nunca escrever. No Às meu vezes os pais no meu aprendiam com os caso, alunos, não, os ele era filhos. alfabetizado, mas Sim. os meus colegas Pé. que eram. que eram. Não, o mas Domingos a era maioria, alfabetizado. sim. É. Agora, nós vamos estudar um pouquinho a história da imigração italiana, mas eu gostaria de apresentar a minha família, Não, claro. que ela é muito interessante. Tem sabe foto por aí, quê? Jeff? Não, depois mais tarde. Tá, porque são... Vamos na cronologia dele, então. Interessante, porque são 17 filhos, né? Começa por aí. É isso aí. Sai, cabe naquela tela Se pequena. cada dele. foto... No mínimo tem 17 fotos. Mas veja o seguinte, ó. Então, o Domingos nasceu em 1895. Eu lembro. Então a história estava lá. Foi no domingo também? E a Ângela Dalagnol Borsa em 1907. Então as informações que eu tenho são de muito antigamente. A juventude de hoje, as crianças, não conseguem imaginar a vida que nós levamos naquela época. E antes dele era mais Imagina. difícil Impensável. ainda, tá? Meu Deus. E então, tanto o Domingos quanto a mãe, depois do terço, a gente dobrava palhas, então eles contavam histórias. E a partir daí eu comecei a gostar das histórias, né? Mas essas histórias eram fábulas? Não, eram histórias mesmo. Histórias mesmo. Daí, Passado. tanto a mãe quanto o pai e o avô João contavam a história de como era na Itália. Daí o Domingos dizia assim, ó, vocês se queixam da comida aqui, Sim. que a gente comia polenta e queijo, e verdura, né? Era uma comida simples, né? E vocês se queixam que querem roupa bonita, vocês tinham que viver lá na Itália, vocês iam ver o que era fome, aí vocês viam que não tinha roupa e assim por diante. Então eu fiquei com aquela vontade de ir para a Itália um dia para ver se era verdade, o que era se passar fome. Ele falava muito que nós sofremos para derrubar o mato e tal, né? Porque quando eu nasci já estava o ninho Tudo feito, pronto. já estava É. casa, tudo, né? E o que é se cortar mato? Então, algumas vezes eu ajudei a cortar mato, a fazer tabuinhas, assim por diante. E isso me ajudou muito depois, mais tarde, para descrever as coisas, né? Tá, e então assim... E o João Dalagnol, ele veio com 11 anos de lá. E eu conheci o João, o avô, o pai da mãe. Então ele contava algumas coisas lá da Itália, alguma coisinha da viagem e principalmente logo que chegaram o que eles fizeram. Tá? Então o que eu fiz? Eu comecei a gravar as histórias do pai, as histórias da mãe e achei fantástico. Mas mais tarde, quando eu me encontrei com o Rovilho Costa, ele me indicou pessoas bem antigas, de 90, 95 anos, que tinham histórias muito mais bonitas e muito anteriores ao pai e à mãe, né? Meu Deus. E aí depois, então, a gente começou a fazer a pesquisa. Tá? Então, eu gostaria que nós mostrássemos agora a primeira foto da casa ali. Ah, Ó, isso aí. Então, olhando assim, parece saúde. uma casa legal. Mas não é. Essas ripas todas que estão ali, elas têm duas funções. Sim. Então, no verão, eles colocavam o bicho da seda ali, que era o que eles produziam. E no inverno, colocavam as espigas de milho. Por quê? Porque senão os ratos e os carunchos comiam. Essa casa é onde, então? Fastro, Arcie, Belluno, Itália. Tá? Bellunese. Agora, a primeira parte de lá é muito, muito antiga, é toda ela feita de pedra.
Você tem algum reboco de cimento, foi feito bem posterior. Tá? Então, lá dentro havia a cozinha. E ela é tipo um túnel, né? Então, lá no fundo fazia fogo e a fumaça saía num buraquinho que tem ali que a gente não vê, certo? Por quê? Porque se fizesse um buraco maior, entraria o frio, né? Então, fazia um buraquinho pequeno para sair só a fumaça. Aí, assim, 1 metro de altura, as paredes são brancas e depois de 1 metro elas são escuras, pretas de fuligem. Então eles usavam cadeiras baixinhas para ficar com o nariz fora da fumaça. Claro. E dava no inverno, né? Mas também não tinha mosquito, né? Não tinha, não, sem dúvida. E no inverno era na base de 10 a 15 graus constantemente e chegava até 40 graus negativos. Meu tá? Puxa vida. E quando era inverno, nevava, então eles tinham que ficar lá dentro todo o tempo, né? Então, 6 meses ficavam lá dentro da estrebaria e 6 meses eles trabalhavam. Então, veja que enquanto eles estavam lá dentro, eles faziam fio de linha, trança, trabalhos manuais. Né? Mas depois, no verão, quando trabalhavam 6 meses, então levantavam bem cedo e trabalhavam até noite para valer mesmo. Por quê? Tinha que produzir para o verão. Claro, tipo e, formiga. E para o inverno também. É aí que está. É isso aí. E o que aconteceu quando eles vieram aqui para a América? Começaram a trabalhar todo ano na mesma velocidade, na mesma fúria do verão de lá. Claro. E é por isso que derrubaram matas, fizeram Sim, estrada, sim. fizeram Sim. tudo. E não tinha os frios. Não como tinha, lá, né? não tinha os frios, tá? Então, agora, pode mostrar a segunda casa, então, a segunda foto. Olha só. Ali está, então, a foto batida 1 ano depois que eu fui para lá. Algo interessante. Eu, quando fui visitar essa casa, era 99 anos que o Antônio tinha vindo para cá. 99 anos, tá? E olha, aqueles muros de lá, a gente olhando assim, pedras. É montanha assim, porque que não tem terra boa ali. E eles tinham que tirar o produto dali. E agora vocês veem o Os milho. milho lá. Então vocês imaginem, 22 pessoas moravam lá dentro, com esse milho aí tinha que durar 6 meses. Né? Então imagina quanta polenta que eles comiam, né? Era loucura. Sim. E a polenta sustentava, né? Era uma Nossa, coisa que... E eu tive sorte que um primo meu chamado Pedro, ele viveu até os 18 anos nessa casa aí, no sistema milenar, porque eles vinham sempre a mesma coisa, morria um, nascia outro, e era sempre a mesma coisa. Quando é que eles começaram a modificar? Quando os trens começaram a circular, os trens a vapor. Então, os contadinos ali, eles iam para a cidade arrumar emprego, trabalhar. E aí começou o progresso, o desenvolvimento, claro. E quando chegou a luz elétrica lá também, começou a desenvolver. Mas tivemos uma sorte, porque tinha uma noninha aí que viveu 92 anos nessa casa. E ela não permitiu que fizesse nenhuma reforma. Então, quando eu cheguei, encontrei a casa igual como o nono deixou. Foi fantástico, legal, sensacional. Tá. E aí o Pedro, ele viveu ali até que ele foi no exército. Então ele ficou 3 anos servindo, ela é 3 anos, né? Beleza. E quando ele voltou, daí ele foi morar na cidade. Ele foi alfaiate. Aí o que acontece? Quando a gente sai de um lugar, a memória congela. Né? Quem fica ali esquece as coisas porque vai evoluindo, mas quem sai congela. Acha que vai ser o mesmo cenário sempre. Né? E então, quando eu entrevistei, ele lembrava bem direitinho como é que ele viveu, o que fazia e assim por diante. E isso me ajudou muito para construir o livro depois, né? Tá bom? Pode passar a terceira foto. Ali está o João Dallagnol, que é o meu avô. Já de bombacha. A Luísa Parpinelli. E essa que está de guarda-chuva ali é a minha mãe. Então, o João bonita, hein, me contou muitas histórias. E tinha quarto para todo mundo? E o pessoal dormia todo mundo junto? Como é que Não, era? tinha quarto separado. As meninas... Porque as casas antigas tinham, né? 200 quartos, né? Era uma casa grande. Uma pousada, né? No caso ali, é a casa de dormir, não é a cozinha. Sim. E daí, geralmente, 2 meninas dormiam num quarto, 2 meninos no outro e separado, né? Um com o outro, tá? Mas então o João que contava as histórias lá na Itália quando ele era criança e etc. Aí veja que naquelas montanhas
eles tinham, eram lotes, não eram colônias, eram lotes. E plantavam feijão e batatas e assim por diante, mas no outro lado ali tinha grama. Então, os que tinham grama não eram os mesmos donos que tinham batata, etc. Né? E aí, o que os meninos e as meninas tinham que fazer? Não permitir que os cabritos e as vacas fossem na roça. Certo. E se fosse começar com feijão, alguma coisa, primeiro levava uma boa surra e depois tinha que indenizar. Então agora você imagina, não tinha cerca, nem taipa, nem nada. Tinha que ficar todo dia cuidando. Imagina só, a grama aqui bem aparada e vendo aquelas feijão bonito lá. Você imagina o gado, as ovelhas. A brincadeira boa era tocar o gado, né? Tocar gado. Então o João contava todas essas histórias, depois quando eu fui para lá, então eles confirmaram e ampliaram muito mais as histórias. Agora você pode passar a outra, então, a quarta foto. Agora, falando da Dallagnol, né? Eu acho que é a família mais numerosa que tem por aqui. Né? O Arcier é o nome da empresa do Anildo? Do Anildo e do Orivaldo, né? Arcier. É verdade, é a origem. Tem o nome da... Mas lá em Fastro também a família Dallagnol é muito grande e ela se espalhou nos Estados Unidos, São Paulo, Argentina, foi por muitos lugares. É uma família grande, os Dallagnol. E o nome Dallagnol, o que significa? O anhol, que é o carneiro? Não se sabe bem direitinho. Tem os agnoleto, tem os agnolini. Mas diria que seria ovelhas. Agnol, ovelhas. Sim, seria o pastor de ovelhas. Certo. Mas são teorias, ninguém sabe direito como é que foi. Às vezes é porque o ancestral era criador de ovelha e pegou o apelido. Né? Agora, o importante são os apelidos dos Dallagnol. Eu conheço 11. Eu conhecia 13. Eu conhecia 3. Melhor saber dos outros apelidos dela. Eu conhecia 3, de repente eram 5, depois agora são 11. São 11. Tem o Campana, Massuia, Borsa, Banda, Bevilacqua e assim vai. Então, a minha madrinha é Orlando Dallagnol Borsa e casou com Luiz Dallagnol Banda. Então, quando ela foi dar os nomes, o padre achava que eram parentes. Teve que fazer a árvore para dizer que não eram parentes e casaram os dois Dallagnol, mas são dois apelidos diferentes. A família Dallagnol realmente é uma família muito grande. E agora, então, passamos para a família Batistel. Ali está. Está ali aninhada toda. Então, os que estão aí à esquerda são filhos da Catarina. E os que estão à direita, então, são filhos da Ângela. E vocês são 17, eu sou o último e tenho 70 anos. Né? E onde que é essa foto aí? É da capela Nossa Senhora de Saúde. Olha, o altar, como é bonito. Esse altar aí é de cedro e foi feito pelo André das Mas, de Protásio Alves, com torno a pedal. Né? E eu estou tocando o torno a pedal. Meu Deus, que... E infelizmente essa foi incendiada. De propósito, né? Foi incendiada, não existe mais nada disso aí. Puta, olha perda. Então, aqui do lado esquerdo ainda tem uma irmã viva, as outras foram falecidas todas, e de cá, então, estamos ainda todos, menos a Virgínia, são todos. Então o Itacir era o cocolão da família. É o cocolão e aquele que está de hábito ali. Então eu sou o último, por isso que encontrei já o ninho feito, né? Quem sofreu primeiro foram os meus irmãos. As roupas mais velhos. Frei Arlindo, ou Itacir, ou Batistel, nós acendendo piscando aquela luzinha colorida, é a hora do nosso intervalo, nós vamos chamar a comercial. Hein? Temos mensagem? Não. Fala, não, corta assim, então você não vai falar, tem que cara. falar o seguinte, Gustavo, pro pessoal curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, curtir o Facebook. Acordou agora o Mike. Entendeu? Tem que falar isso também, porque a gente nunca fala, Mas né? tu pode falar, então, cara. Vamos lá. Não, a câmera tá mentindo. Não, mas tu cortou ele. Pessoal, curte a nossa página do Instagram pra você ficar sempre... Da Conecta ou do... Da Conecta, pra você ficar sempre ligado nas atualizações dos programas ao vivo. E se inscreve no nosso canal do YouTube também da Conecta Mais, tá? Porque o Hora Bolas não tem verba para fazer um canal próprio, né? Então... E quem tá na televisão, assiste pela televisão. Canal 7 da Dil, tá? Mudou a programação ontem. Mas não sei se a grade vai mudar, mas tá no canal 7 hoje passando. Mudou porque era isso. Teve algumas atualizações no site aí. Era gato, Sky Gato aquela? Por favor, né, pessoal? Tem os recados, depois eu leio. Sem Sky Gato, por favor. Gente. Tá bom. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos daqui a pouquinho, então, não esqueçam, né? Hoje temos também... sorteio, 2 ingressos, né? Não é sorteio, né? Quem responder a primeira
pergunta acertadamente no YouTube. Quem responder a pergunta no Facebook vai ganhar um ingresso para o Cinelux, com os filmes que estarão em cartaz nos próximos dias. Já voltamos com Hora Bolas, Conecta Mais e a visita do Frei Arlindo Itacir Batistel. Tradição e qualidade definem a nossa trajetória. Com mais de 6 décadas de experiência e uma equipe técnica altamente qualificada, nós da Paludo Pneus fomos a primeira empresa do país a obter o certificado do Inmetro para todos os tipos de reformas certificadas. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus da sua empresa. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. A loja Lupo Nova Prata possui o que há de melhor em meias, moda íntima masculina, feminina, infantil e fitness, além de uma ampla variedade de produtos escala. Loja Lupo Nova Prata, bem no centro da cidade. Com o Sicredi é mais simples do seu dinheiro render. Vão dizer que foi sorte, mas é investir para crescer. Investir para crescer, é mais que sorte. Investir para crescer, é ter conta. Sicredi e Viraiaras RSMG. Invista e concorra a mais de R$500 mil em prêmios. Então vem para o Sicredi. Seu dinheiro cresce e a sorte aparece. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de ouro no combustível. Localizado em Vila Flores, na BR-470. Atendimento todos os dias das 6 às 22 horas. Posto das Flores. Aqui o seu tanque cheio é garantido. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália, com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. Baixe agora mesmo o app Clube Rede Super Útil na sua loja de aplicativos e aproveite os melhores descontos exclusivos aqui no RP Mercados. E para garantir os benefícios é rápido, fácil e grátis. Olha só, baixe o app Super Útil no seu celular, faça o cadastro completo, ative as ofertas, digite o seu CPF no início da compra, pronto, desconto liberado. Baixe agora mesmo e venha para o RP Mercados economizar. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. É mais rápido. Porque a gente aqui fica até meia-noite se precisar, né? Somos empregados. A gente ganha o salário que a gente ganha aqui, a gente graças aos nossos patrocinadores. Aos nossos patrocinadores, que são... Nossa, se tivesse ensaiado, não saía, né?
Nossos queridos parceiros, patrocinadores Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. La Parola Pizzeria, uma experiência gastronômica completa para vocês de quartas a domingos. Gosta de pizza, Frei? Gosto. Ainda bem. Qual sabor é melhor? Qual é a surpresa? Qual que é o melhor sabor? Calabresa. Eu também gosto. Paludo Pneus, Mas tradição e qualidade. Essa marca é forte, né, gurizada? Opa. Gosta de pneu? Então não enche, né? Unimed, o serviço de medicina preventiva. Meu mano, abraço. Olha ali, em Michael, cartaz, filmes, Michael. Garfield. Fora de ainda? casa. Fora The de- Chosen, episódio 3 e 4. Como é que é? Garfield, Fora de Casa, de Chosen, isso? E Planeta dos Macacos, o novo aí. Ah, é o... Como é que é o... quarto filme. Esse é o dia 15 do 5? Acho que vai mais. Acho que vai até o final do mês essa programação. É? É Planeta dos Macacos, o Reinado, se não O me engano. reinado. Aí os macacos Já ficam tem esse reinando. filme aí? Isso. Sim, tá no cinema. Ah, aqui. legal. É que vai aparecer os macacos reinando, assim? Como é que é? É, Não, apó- eles é tão bem após, espertos, é já após 1000 conversam. anos. É após 1000 anos da morte Não do é César. 1000, acho. É 1000. Não é 1000. César Não morreu? é 1000. Não é 1000. Não é 1000, calma. Assiste, cara. É isso aí. O Hora Bolas Como esse está... vídeo, Daqui a pouco vamos fazer a pergunta que vale 2 ingressos para o Cinelux, tá bom? E vale por 30 dias. É só chegar no guichê lá do cinema, né? Dizer, olha, eu respondi a pergunta do Hora Bolas. Vai estar lá o seu nome já anotado, né? E é só entrar, tá bom? Tem mais patrocinadores, Jeff? Ou cortaram? Ah. Não, eu vou ler os recados aqui. Os patrocinadores. Leia os recados. Vai, Michael, vai. O Paulo César Lunardi falou meu Olha. tio e padrinho. Certo. Meu Deus do céu. Tá escutando. Edgar Locatelli, grande frate Arlindo Vida Longa. Frate. Vita Longa. Italunga. Carlos Alberto Zacan, abraços a todos. Ah, o Caco. Darcilo João Canivese. Parabéns, Olha aí, Frei Arlindo, pelo Darcilo incansável Canivese. trabalho em prol do Talhão. É isso aí. Tere Cúnico, Frei Arlindo, um livro ambulante. É a sogra do Livros chefe. de Verdade. sua autoria, recomendo especialmente Polenta e Liberdade. É. Vera Cristianete, muito bom, um grande abraço para vocês. Maria Madalena Cassol Lima, li os livros escritos pelo Frei Arlindo, História e uma Realidade da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Uhum. Anisete Hoffmann Schneider, abraço ao Frei Arlindo pela dedicação de preservar memórias da nossa comunidade. Adir Inês Guadaim, parabéns, Frei Arlindo. Ode. Conheço boa parte da história da comunidade da saúde. Edgar Maróstica, Mil Maróstica, Drio Velha. Drio Ah, Velha. velho, Sei traduz lá, aí, sei lá. traduz aí. Essa Drio gurizada Velha. não entende, não Sei, entende cara. italiano. Frei Arlindo. Mas sabe só xingar. Frei Arlindo e Tarcísio Baticel é o nosso convidado de hoje, relatando fatos da sua família e da imigração italiana, que ano que vem vai completar 150 anos, né? Isso aí. Agora são os 200 da imigração alemã e ano que vem 150 da imigração italiana, né? 150. Como é que foi a tua primeira missa lá no ano de 1981? Vamos voltar um pouco no tempo. Ela foi muito interessante, viu? Eu fui... Foi em latim? Tava nervoso? Na primeira missa, O senhor estava bêbado? eu fui ordenado aqui. Tomou todo o Tá um ovinho antes? Mas lá, na primeira missa, eu fui conduzido de carroça, viu? Meu Deus. E quando chegaram, largaram o foguete, os bois começaram a querer disparar. O meu mano lá teve que fazer um esforço, o Clementino, né? Teve que fazer um esforço muito grande para segurar os bois lá. E aí, eu tinha o chapéu na cabeça. E fui entrando perto do altar e disse, tira o chapéu. E eu não tirava. Aí eu cheguei lá no altar e disse, até hoje eu fui colono, de hoje em diante vou ser Frei Capuchinho e trabalhar pelos colonos. E sabe o que eu consegui até agora fazer isso? Parabéns. Foi legal. E Desejo atendido. E outra coisa também, eu fiz o discurso, porque não era costume falar em italiano. O italiano na época era desprezível. Sim, sim. Quem falava italiano achava que era meio bobo. Aliás, meio- queria meio ofender atrasado. alguém no colégio chamado de colono, né? É isso aí. Exato. Trocou tudo isso. Mas então tá. Eu fiz o discurso em português e italiano. Eu digo assim, ó. Se as pessoas escutarem o italiano, vou continuar. Se eu vejo que eles começam a distrair, olhar para cá e para lá, vou para o português. Comecei a falar italiano, que eles ficaram vidrados, assim, e gostaram muito do sermão. Mas tava entendendo, sabe? Estavam todos, porque forçando. na época todo mundo entendia. Agora Sim. as crianças já É, não hoje entendem é mais, bem mas na diferente. época Eu não quem sabia entende. Eu não entendo Tá nada. O tradutor, o Michael, sabe? É, Mas ele fez em 2 idiomas, né? e o importante é que a partir daí eu me animei a escrever um artigo no Correio Rio Grandense, que é Cante Storie Frótole, que foi por muitos anos, saiu, a partir de lá. E aí a gente deu uma força bastante grande no italiano.
E também, a partir dali, nós fizemos a missa em italiano, que daí rezamos, eu e o Frei Rovílio, né, juntos, e o separado também, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu rezei muitas missas em italiano e a ideia nasceu justamente na primeira missa. Vamos adiante, então, com a residência do Domingos, mais uma foto. Pio Stampe. Vocês veem lá, todas aquelas casinhas lá embaixo, né? E tem um pareiral e o potreiro aqui. Por que todas aquelas casinhas? Então tinha o paiol, o galinheiro, lugar de estrebaria, lugar da carroça e assim por diante. Então era uma pequena vilazinha. Pode tocar outra foto. Vante. Número 6. Ali está então o Domingos e a Ângela, né? Vão buscando um milho. E o cavalo caramelo, aquele que estava em Canoas lá. Eu estava trabalhando nessa época aí. O cavalo. Agora, o importante ali é mostrar para as pessoas, né? O cesto de taquara, que eles usavam muito para carregar milho, abóboras e assim por diante. Cesto de taquara. Outra coisa importante ali é a casa de tabuinha, de escândalo, que hoje não se vê mais, né? E lá no fundo, então, era a casa de dormir, né? Coberta de tabuinha. Então, é interessante isso ali. A próxima foto. Olha que bonita foto, cara. Lá no... Então, o que aconteceu? Eu fui estudar, o Dionísio foi servir o exército, os 16 foram embora e ficou o pai e a mãe ali um ano sozinhos. Que sacanagem vocês, hein? Que lugar que é aí? Nos Alpes para ter. Sabe o que bateu essa foto aí? Esse é o Monte Bua. Monte Bua, à frente da capela Nossa Senhora da Saúde. Nossa, que e eles estão fazendo o quê? Vão cortar colunas para colocar no pareiral, com a idade que eles têm ali, ó. E tem o serrote e a massa ali, ó. Pode passar outra foto. Foto bonita. Essa é a Judite Toassa Batistel, diante da cozinha velha e levando a água com o bigolo. Então a gente tinha que, não só nós, todas as outras famílias tinham que pegar água na fonte, né? Então carregavam dessa forma ali. E atrás, que é interessante, então tem a cozinha velha que a gente chamava, com tábuas rachadas, as tábuas rachadas e plainadas, e ali dentro tem então a lareira, onde a gente fazia sabão, cozinhava marmelada, essas coisas todas. Mas a tempos idos mesmo era a cozinha. Mas o serão ali, a cozinha não é propriamente aquela, mas eram semelhantes às cozinhas que eles usavam para cozinhar, que eram sempre separadas da casa de dormir, pelo medo de incendiar. Se incendiasse a cozinha, não pegaria fogo na casa. Então, agora pode passar a próxima. Ali, a casa do milho. Vocês veem, casa típica de tabuinha. Agora, o importante é que cabia todo o milho que a gente produzia lá dentro. E com esse milho, a gente dava comida para os porcos, para os cavalos, e ainda vendia para comprar terra. Porque o milho era caro na época, porque representava a gasolina, porque alimentava as mulas. O que levava, né? E as porcas, tudo, né? Então o milho tinha preço bom. E a gente vendia para comprar terras e outras coisas mais. Pode passar, então. Tinha um moedor de milho. Aí são os restos mortais da cozinha onde nós não parece a nossa casa que nós tínhamos em casa. Ainda existe, viu? Nós estamos deixando ali, está caindo os pedacinhos. Dá para dar uma ajeitada na varanda ali. E aí eu coloquei na capa do livro Detesto a Revolução, que depois vou mostrar no final. Detesto a Revolução. Qual das revoluções? Depois eu vou te explicar. Só para me deixar ansioso. Próximo. Olha ali, ó. Às 4 horas, né, depois de colher o milho, a gente sentava no chão, ali em cima de uma pedra, o milho, para comer a merenda. Então, aí está o Clementino cortando pão e cortando salame, numa boa ali, né? Lembrando os tempos idos que não existem mais. Pode passar. Aí estamos nós, né? Depois do almoço. Depois que trabalhava esse pessoal aí, Gustavo. Olha que caminha macia que aquele nós tínhamos. Soninho depois do almoço é sagrado, né? Aquelas cucas quentinhas. Então a próxima agora. Barriga cheia. Aí está a lousa em que eu fui alfabetizado, que eu falava aí. O tablet. É o tablet. Então você imagina o que dava para escrever ali, né? Fazer as contas, números, né? E algumas palavrinhas só, né? Hoje em dia o professor escreve no quadro, a gente pega o celular, fotografa. Mas é o iPad da época, né? É isso aí. Bom, a próxima, então. O Tato vendia. Ali, ó, eu, o Dionísio, meu irmão, e o Dionísio Boareto,
Quem tá dirigindo? Lá no Rio, quem está dirigindo o cavalo sou eu. É tu? Olha só o fundo das montanhas, que massa lá atrás. E sabe onde que é ali? No Balneário Boareto. Atualmente, lavraram tudo ali, só tem milho, soja, tudo. Pode passar na próxima? Aí uma visita que eu fiz, então, para o pai e a mãe, e eu gosto muito dessa foto, porque o cachorrinho ali também nos ajudou a receber a nós todos ali. Tá. Então agora, pode passar a próxima. Como era o nome do cachorro? Não sei. Não me lembro mais, imagina só. Bilu. Aí está, então, a primeira missa. Ali a Capela Nossa da Saúde, que foi queimada. E eu estou vindo, então, de carroça, como expliquei antes, né? E a partir de então nós fizemos a missa em italiano. Pode passar a próxima? Ali está a Capela Nossa Senhora da Saúde. Isso é muito legal. E a torre, né? Então, a maioria das capelas eram mais ou menos assim, né? De madeira e com campanário. Então, hoje em dia a gente imagina uma capela grande, mas não eram grandes, eram pequenas, né? Sim. Então, ali eu me criei, fiz catequese e assim por diante. Posso passar a próxima? O interior, que nós vimos na foto, mas aqui é mais, né? Então ali o altar é de cedro, feito em Protásio Alves, com pedal tocado com o pé. Então você imagina, né? Ele cansava o noninho de pedalar, então ele pedia para os netos pedalarem, ele ficava só trabalhando ali, ele aguentava mais. Certo? Pode passar a próxima. Essa foto é enigmática, né? Então, o Domingos ajoelhado diante do túmulo do pai e a mãe dele. E ali os sobrinhos que representam o futuro, então. Pode passar a próxima. Aí o Frei Ruvilho com o gravador na mão, fazendo uma gravação dos colonos. Né? Certo. Então, agora nós vamos passar para a parte dos livros, então. Certo? Frei Arlindo de Taciba é um grande escritor, né? Tá bom. Então, assim, ó, eu gostaria de fazer uma introdução que nas fotos dos livros tem muitas fotos da nossa família. Então, um vizinho nosso disse assim, ó, eu não gosto dos teus livros. Mas, por quê? Porque só tem fotos da tua família. Tá bom. Mas o que acontece? Eu ficava com a máquina na mão, quando eles faziam algum trabalho, e fotografando, né? Claro. E então aconteceu, por exemplo, com... Não, os conhecidos sabiam quem era, né? Mas vejam, eu pedi para um vizinho meu que ele ia podar pareiras. Digo, eu posso fotografar você? Sim, não tem problema. Chego lá para fotografar, mas eles estavam com a roupa de ir na missa. Os vestidos dele. Tão bonito. Fotografar, né? Foto, né? Claro. Só que ficou artificial. Então eu, para não... respeitei e aí coloquei no livro a foto. Vocês podem olhar lá, que está tudo bem. Qual dos livros? Depois a gente mostra. Pois é, está cheio de livro aqui. Então assim, ó, o que eu fazia? Eu perguntava para alguém que estivesse fazendo algum trabalho e chegava na hora e pedia assim, ó, posso fotografar? Sim, mas deixa nós trocar de roupa. Digo, não troca de roupa, senão fica artificial. Eles aceitavam, tá? E então, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo ali, porque todas as fotos que eu bati, ninguém me cobrou nada a não ser uma em Garibaldi. Paguei R$10 para bater uma foto numa casa velha. Todo mundo me emprestou fotos. Por isso que eu posso vender o livro por preço barato. Se fosse hoje, eu teria que pagar para todo mundo. E o pessoal imagem, né? Claro. Impossível eu fazer o trabalho que fiz. Sim, primeiro pegar a autorização do fórum. Mas a autorização eu peguei da mesma forma. Ah, bom. Porque é a minha graça hoje, porque senão poderia me complicar. Quantos processos poderia ter tomado? Então, tive esse cuidado. Eu tive, tá? Então, o que eu queria dizer? Que quando vieram da Itália para cá, eles venderam as suas coisinhas. Quem tinha galinha, porco, vaca, vendeu para os amigos para ficar com dinheirinho para a viagem, né? Mas o que é que acontecia? Eles eram enganados pelos recrutadores, aqueles que faziam propaganda. Diziam assim, quando é que o navio vai sair? O navio vai sair, digamos, no dia 15 do mês, tá? Então você tem que estar lá no dia 15. Então eles se animavam e iam lá para o dia 15. Só que o navio saía no dia 30. Nesses 15 dias aí, eles tinham que ficar no hotel,
comprar comida Bah. e assim por diante. Então o dinheirinho que eles tinham já gastavam lá. E havia uma máfia, um grupo especializados em tirar o dinheiro deles. Máfia na Itália? Era assim. Existia isso. É. Então, lá em Gênova, isso. Sim. E como eles eram pessoas simples, humildes, né? Acreditavam nas pessoas. É. Então, um golpe. Assim, ó. Que dinheiro tu tem ali? Dinheiro italiano? Sim, mas lá na América não vale esse dinheiro aí. Você tem que trocar. E então, onde é que eu vou trocar? Você dá para mim que eu vou trocar. Ah, eles davam o dinheiro. Então, o cara pegava e dava no pé. Mas alguns eram um pouco mais honestos, trocavam o dinheiro, mas só que na hora de entregava menos. 2/3. Um terço ficava para eles, nem ficavam sabendo. De tal forma que quando chegavam no fim, quando iam subir no navio mesmo, eles quase não tinham mais dinheiro. Então, aqueles que puderam guardar um dinheirinho escondido e tal, porque roubavam dentro do navio também. Então, o que faziam os marinheiros? Diziam, olha, se você ficar com o dinheiro, eles vão te roubar, tá? Então, você dá para mim, e depois, quando eu chego lá, na América, eu te devolvo. Chegava na América, não devolvia. E não tinha para quem reclamar, porque dentro do navio, eles eram absolutamente donos de tudo. Claro. Então, tinha que deixar o dinheiro para eles. Pronto. A opção era pular dentro d'água, né? E daí, o que acontecia? Vinham aqui no meio do mato, e daí eles iam até Rio Grande a Porto Alegre, de Porto Alegre pegavam barcaças e vinham até Montenegro ou São Sebastião do Caí. De lá para cima, no início vinham a pé. Depois o governo então mandou tropeiros para carregar as mulheres grávidas, as crianças e alguma pessoa que não pudesse andar. Tá. Daí eles iam no barracão e ficavam lá, um mês podiam ficar. E nesse mês eles tinham que ir na colônia, que recebiam um número, cada um, né? E derrubar um pouco de mato e fazer o ranchinho dele. O ranchinho devia ser forte para enfrentar a onça, né? Porque a onça podia pegá-los, né? E sem prego e sem martelo, né? Então, o que o governo dava para eles? 5 ferramentas. Então, um facão, uma foice, um machado, um martelo, o serrote e a enxada. E a enxada, isso que está esquecendo. Só que o serrote dava para cada 2 famílias, não uma para cada uma. Ah, tinha que revezar, então. Puxado cada lado. Isso aí. Não, daí emprestava, né? Sim. Dava o outro. Tá. Então, o que acontece? Eles ficavam um mês ali, depois do mês tinham que ir no barracão, e depois tinham que ir buscar comida. E o que era comida? Farinha de milho, farinha de mandioca e algum produto de porco. Tá? Mas o que acontece? Quando chovia, os rios aumentavam, eles não podiam passar. Então tinham que se virar. E o que era? Pinhão, radite, raiz de qualquer coisa. Batata. Né? Já enchia o rio naquela época? Já enchia o rio naquela época. E não tinha ponte, né? Nenhuma. Não que eu Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque no início eram todos iguais. Não tinha família abastada, eram todos iguais. E se ajudavam um com os outros. Aí agora eu vou chegar no ponto daquele que reclamou, né? Então, você contando a história de uma família, você está contando a história de toda a região. Exato. E, digamos assim, quase de toda a imigração. Porque era muito semelhante, né? Sim. Então, tendo as fotos da minha família e dos meus vizinhos, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, aconteceram para os outros também. Tá? Qual era a maior diferença? A língua. Porque cada região lá na Itália tem o seu linguajar próprio, seu dialeto, né? E eles vinham aqui e conviviam com eles. Então, assim, aí sim se via bem as diferenças, né? E também os costumes, daí um ria do costume do outro, né? E com o andar do tempo, quando as crianças nasceram e começaram a conviver nas capelas, assim por diante, todas essas línguas se misturaram e venceu aquela que tinha uma pronúncia melhor, tá? Por exemplo, la dita, l'andata, la fatta, se foi. Noandrendon, magnon, fon, desapareceu. Daí ficou uma linguagem assim, il gaito, l'andato, il gafato, noandremanhemo, né? E é mais ou menos... Que é o Vêneto, né? O Vêneto. Que seria o nosso Vêneto que nós temos hoje. A mistura de todos eles. Tá. E o que é que ajudou Ele muito... não veio de lá esse Vêneto, então na real ele foi uma união desses... Sim, acabou mesclando muito com o uma língua também. Nova, diferente, por isso que foi reconhecido inclusive pelo governo, né? Que
E lá na Itália não falam essa língua. Não, aqui. claro que não. Dizem que o Vêneto ele é mais antigo que o próprio italiano gramatical, que seria o toscano, acredito, né? O italiano gramatical é o dialeto de uma cidade. Firenze. De Firenze, justamente. A minha memória falha, né? Mas você está ligado. Eu estou aqui para complementar. A gente ensaiou tudo isso aqui antes do intervalo. Então, pegaram o dialeto de Firenze e tornaram ele oficial, certo? Por causa da Divina Comédia. Divina Comédia foi escrita nesse dialeto e se tornou a língua oficial. Dante Alighieri. Tá. Certo. Então, nós aqui, vocês olhando os livros que depois vou mostrar. Agora nós vamos pedir um intervalo. Pode fazer o intervalo. Tá. E voltaremos na sequência com o Frei Arlindo Itacir Batistel e a sua obra literária, né? Então, e vai ter a pergunta também que vale 2 ingressos, tá? Não saiam daí. Já voltamos. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Com o Sicredi é mais simples do seu dinheiro render. Vão dizer que foi sorte, mas é investir para crescer. Investir para crescer é mais que sorte. Investir para crescer é ter conta. Sicredi Ibiraiaras RSMG. Invista e concorra a mais de R$500 mil em prêmios. Então vem para o Sicredi. Seu dinheiro cresce e a sorte aparece. Baixe agora mesmo o app Clube Rede Super Útil na sua loja de aplicativos e aproveite os melhores descontos exclusivos aqui no RP Mercados. E para garantir os benefícios é rápido, fácil e grátis. Olha só, baixe o app Super Útil no seu celular, faça o cadastro completo, ative as ofertas, digite o seu CPF no início da compra, pronto, desconto liberado. Baixe agora mesmo e venha para o RP Mercados economizar. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de ouro no combustível. Localizado em Vila Flores, na BR-470. Atendimento todos os dias das 6 às 22 horas. Posto das Flores. Aqui o seu tanque cheio é garantido. A loja Lupo Nova Prata possui o que há de melhor em meias, moda íntima masculina, feminina, infantil e fitness, além de uma ampla variedade de produtos escala. Loja Lupo Nova Prata, bem no centro da cidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Tradição e qualidade definem a nossa trajetória. Com mais de 6 décadas de experiência e uma equipe técnica altamente qualificada, nós da Paludo Pneus fomos a primeira empresa do país a obter o certificado do Inmetro para todos os tipos de reformas certificadas. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus da sua empresa. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália.
com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. Pergunta. Voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Este programa é um oferecimento de Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor, mais completo buffet de sushi da região. Gosta de sushi, Frei? Gosto. Gosta? Milagre! Oh, milagre! Miracolo. Miracolo! Afinal de contas, o peixe é um animal sagrado, né? É. Posto das Flores, preços especiais, horário diferenciado, é o posto da galera, ali na BR-470 em Vila Flores. Gosta de gasolina? Não. Só álcool. Só etanol. Universidade de Caxias do Sul é para todas as escolhas, transferência com 50% de desconto, provas online todas as segundas e quintas. São Paulos. Sicredi, gente que coopera, cresce. Frei, descendente de colono. Sicredi, gosta? Tenho gosta uma conta lá. Viu? Tá vendo? É o banco da colônia, gente. Investimentos. Loja Lupo, Nova Prata. Dá uma passadinha ali na Loja Lupo, em frente ao Museu Municipal, que leva o nome de Domingos Batistel. E encontre tudo o que há de melhor em moda íntima, masculina, feminina, infantil e fitness. E o Tá na Roda Pneus, melhores marcas, produtos e serviços para seu veículo. É o Zé Leschmann, né? Tá na Roda Pneus. São os nossos apoiadores, nossos parceiros que viabilizam este momento de cultura, entretenimento e enriquecimento espiritual chamado Hora Bolas. Não é isso, rapazes? Nada do bailado? Ainda não. Quero relatar nada, pessoal? Agora estamos ocupados com causas maiores, né? Que em primeiro lugar, fazer o bem para os que sofrem, né? Sem olhar a quem. Homenagear os nossos ancestrais que passaram por muitas dificuldades assemelhadas, né? E a pergunta que eu faço para vocês, que vai valer o ingresso para o Cinelux. Quem responder primeiro acertadamente no YouTube, quem responder primeiro certo no Facebook, ganha o ingresso. O Frei Arlindo Itacir Batistel é autor de vários livros, alguns como autor único, mas ele teve um colega que escreveu também, junto com ele, vários livros, né? Vários. Como era o nome desse Frei? É Barbada, todo mundo sabe, já foi falado aqui o nome, tudo mais. A gente sempre pega a pergunta que foi falada durante o programa, né? Quem acertar primeiro o nome do Frei, coautor de obras com o Frei Arlindo, ganha o ingresso, tá bom? Barbadinha, enquanto vocês respondem, vamos aqui começando a nossa visita pelas obras literárias. Então, o primeiro livro, qual foi? Aquele ali, né, atrás. Vamos lá. Quantos livros no total? 21. 10. Só? Até achei que era mais. O primeiro é Religião e Costumes, mas esgotou, então não... Esse aqui é um clássico, né, pá? Polenta e Liberdade. Por que o nome Polenta e Liberdade? Porque dava fome? Porque eles vinham à procura de quê? De comida. E quem comia mais era a polenta. E outra coisa, liberdade, porque os que estavam no norte eram livres, mas quem estava no plano da Itália, eles eram meeiros, eram praticamente escravos. Então eles queriam, além de polenta e liberdade. Para ter polenta e liberdade, precisa terra. Essa palavra terra foi uma pena que eu não coloquei. Devia ter colocado terra, polenta e liberdade. Teria sido melhor. Sabe que uma coisa que sempre me chama a atenção é aquelas piadas que só quem é da colônia entende, né? Que teve dois italianos se encontraram depois de muito tempo, né? Beppe, Tony? Sim. Mas Cristo, quanto tempo, não sei o quê. Pois é, pire 30 anos, né? Mas como é que tu me reconheceu? Pelo casaco. Pela jaqueta. Tá, mas então assim, você mostrou Polenta e Liberdade. Como é que surgiu Polenta e Liberdade? Então vejo que eu quando vi que o pai e a mãe tinham histórias interessantes e que veio a modernidade e que iam desaparecer, eu gravei e escrevi. Então eu mostrei para o Frei Rovilho Costa e ele disse, tem gente que sabe muito mais do que teu pai e tua mãe, histórias mais assim, mais... Aqui o autor. Adoro essa foto. Tá, e então eu fui entrevistar.
Então eu fui entrevistar essas pessoas. E daí dessas entrevistas saiu Assim Vivem os Italianos, tá? E aqui dentro está escrito em italiano e aqui a tradução. Em português. Porque eu previ que aqui de uns tempos, né, as crianças não iam mais entender o italiano. E aí podiam ler aqui e a tradução do lado. E também se alguma palavra a pessoa não entende, já vê a tradução ali. Então, a partir daqui, nós fizemos várias entrevistas com pessoas de 80, 95 anos, né? Que contaram os primórdios mesmo, porque alguns deles tinham vindo para cá, pessoal, e outros contavam a história do pai e da mãe, né? De como era. Então, a partir daqui, surgiu a primeira parte do Polenta e Liberdade, certo? Aí depois, então... Que é a polenta. Em 1900... A primeira parte é a polenta. É a farinha primeiro. É. Tá. Em 1984, então eu estive na Itália, como nós vimos antes, não é? E aí eu passei a entrevistar os parentes de lá, que daí contaram toda a história, contaram o que ficaram sabendo do Antônio, etc. Mas eu entrevistei muitas outras pessoas também de idade, entre 80, 90, até uma de 100 anos. Então, eles não só ouviram falar, mas também algumas assistiram, né? E uma me contou uma história muito triste. Disse assim que o padre, ele reuniu umas 20, 30 famílias e depois foi rezar a missa em despedida. E daí eles iam para a América. Terminada a missa, quando eles saíram, iam a pé e com umas carrocinhas para levar as bagagens até Bassano del Grappa, eles tocaram o sino de morto. Toim, toim, toim. Por quê? Porque aqueles que estavam saindo nunca mais voltariam para a Itália. E aqueles que ficavam nunca mais iriam ver aqueles que partiam. Era o famoso adio. Então, fazendo uma comparação, seria como nós fizéssemos uma viagem a Marte, né? Nós pegássemos um foguete, íamos para Marte e saberíamos que nunca mais voltaríamos para o Brasil. Então, o que aconteceu? Lá também entrevistei essas pessoas. E aqui estão, então, duas Américas. Por que duas Américas? Porque é a história de lá. E também alguns vieram para cá e voltaram. Então contaram a história, como é que foi. E a América, a Itália de lá foi trazida para cá. Então a Itália seria a Itália mesmo e a outra Itália seria aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então aqui estão as entrevistas que eu fiz lá no norte da Itália. Tá? Daí, o que aconteceu? Com isso, eu fiz a segunda parte do Polenta e Liberdade. Então, esse romance, ou então um livro de... Ele é um romance? Ele é um romance. Mas baseado em fatos históricos e em pessoas reais. Então, por exemplo, a história do Bilho, né? Que de quando que é esse livro aqui? Em 80... Não lembro de cor. Não lembro. Desculpa a minha falta de memória. Mas, enfim, o que acontece então? A partir do que eu ouvi lá na Itália, reconstruí mais ou menos as ideias, o modo de ser, de agir, de trabalhar ali da Itália. E contei a história, depois vieram para cá, então eu peguei as entrevistas que eu fiz aqui. E aí saiu o Polenta e Liberdade. De tal forma... que tu escreve em português e aí coloca o dialeto no meio, né? Às vezes. Mas daí eu traduzo embaixo. Eu traduzo sempre. Sim. Então, quem lê esse livro, ele vai ter uma noção bem próxima de como foi a imigração aqui no Rio Grande do Sul. Tá, okay? Os caminhões de pedreiro aqui era melhor, né? Que não funcionava. O cara ia lá, mexia no motor, dava a partida, não tinha porta, não tinha nada. Mas tinha que ser mecânico, viu? Porque senão não funcionava. Meu pai fazia algumas, assim. Mas tá ok. Então, desses dois livros que nós mostramos, saiu o Polenta e Liberdade, né? É baseado nessas duas pesquisas ali. Bom, aí, depois, o que aconteceu, então? Como é que saíram os retratos da colônia, que é o que ele está olhando aqui, esse aqui é o segundo volume, ó, bem lindíssimo. A ilustração aqui é muito bacana. Olha aqui, ó, aqui dentro. Tem até receitas. Vinha o mundo receita de polenta. Caminhão de Ernesto Cola. Polenta brussolada, polenta consa. Olha lá no final, atrás da capa. Vamos passar um pouco. Então, o que aconteceu? Olha o porco carneado aqui. Olha só. Como carregavam o porco Meu Deus.
Bacon. Essa aqui de 41 de Nova Prata é uma cara. Essa aqui. Essa foto é Pode fantástica. mostrar. Essa aqui é fantástica. Levanta e mostra aí já. Vai que mostra tu que é mais perto. Pra lá, acho que aqui. Ali, ó. Ali, tá. Essa foto aí é cada coisa linda. 41. É. E o pessoal que quiser comprar esse livro, ele consegue aonde esse livro? É só comigo. Só contigo? Por quê? Porque isso nas livrarias, dois problemas. Algumas delas não me pagam. Tem isso. E lá em Santa Maria chego a vender por 400, 600 reais. Então eu fiquei indignado com isso. Que beleza, hein? Então eu vendo agora por 195 os 2 volumes. Mas deixando isso para lá, como é que eles surgiram, esses 2 livros aqui? Isso que é importante. Então eu ajudei a fundar o Museu Domingos Batistel, né? E o que aconteceu? Foi colocado numa casa tombada. Então quando encheu, não cabem mais peças aí, né? E algumas coisas foram perdidas. Por exemplo, eu tinha um nó de pinheiro bem grandão, que não se acha mais nó de pinheiro. É difícil. Deixei lá para futuras gerações verem o que é um nó de pinheiro. E naquela época, no início, tinha uma fábrica de tubos. Então os operários racharam aquele nó para fazer fogo para se aquecerem. E algumas peças desapareceram. Então eu percebi o seguinte, digo, se eu vou apostar no museu, as nossas peças, nossa história não vai sobreviver, porque não tem mais espaço, não vai. Então eu comecei a reunir as fotos de todos os assuntos em ordem que eu encontrava. E aí, umas fotos eu já tinha e outros eu fui batendo em ordem para completar os assuntos. São 9 assuntos ali, né? Então tem o transporte, construção de casas, lazer, educação, religião e assim por diante, né? Então eu tentava ver como é que era no início e como é que foi evoluindo, inclusive os ônibus, etc, né? Então é fantástico por ser bonito para as pessoas de idade lembrarem o passado, mas principalmente para os nossos jovens, nossas crianças saberem como é que foi a evolução das coisas e como é que era antigamente. Então esse livro aqui está na 3ª edição. Depois eu fui para a Bahia, né? Fazer missões lá. Então 2 vezes eu fui 1 mês. Depois no outro, de 2, 3 anos, não fui mais 1 mês. Foi no carnaval. E no final, eu fiquei 1 ano lá, tá? Então, quando eu fiquei 1 ano, aí eu comecei a bater as fotos e fiz esse livro aqui, ó, Barra, um retrato do Brasil. Então, havia uma historiadora, a dona Joana Camandaroba, que fez a primeira parte e eu fiz a segunda. Então, é um dos melhores documentários que tem a respeito dos brejos da Barra da Bahia. Agora, eles fizeram a estrada para chegar até esses brejos e tem luz elétrica. Portanto, se a gente vai lá hoje, não conhece mais nada. Reformaram as casas, fizeram de material que antes era de barro, cobriram as casas com telhas diferentes, modernas. Tem luz elétrica, tem televisão, roupas diferentes, tudo diferente. Então eu peguei esse material o rabo do cometa. Quer dizer, depois que eu fiz esse trabalho, começou a modernização daquela localidade e hoje em dia seria impossível fazer um trabalho desse. Aí a pessoa que quer conhecer como eram os brejos, o que eles faziam, como é que trabalhavam e assim por diante, e lê esse livro ali. Tá ok? Essas fotos aqui, cara, são demais, cara. São demais. Isso é espetáculo. E agora, então, né? Agora é novidade. Agora a novidade, que ainda não fiz o lançamento, né? O lançamento está sendo agora. Esse aqui se chama Detesto a Revolução. Qual é a Revolução? De 1893. Federalista. A federalista da De Gaulle. Qual é o importante desse livro? Então, eu descrevo aqui como era a vida do colono logo que chegou aí no meio do mato. Tá? Um rapazinho desse, ele é recrutado à força e levado lá no meio do campo. Então, o italianinho não sabia falar português, não sabia andar a cavalo, não sabia usar arma nenhuma e pior. Qual é o pior pecado pro italiano? É matar. Lá ele tinha que matar porque senão degolavam ele. Então, isso é o drama que tinha lá dentro, né? E segundo, né? Eles aqui, o namorado tinha que ter muito cuidado, ficar longe um do outro e assim por diante. Não podia nem pegar na mão, beijo nem pensar, né?
E chega lá, então, tinha um Eu peguei essa época aí também. um grupo de prostitutas que estavam lá junto com os revolucionários e ele tinha que enfrentar essa situação. Olha, Como é de matar. Como é que ele enfrentou isso? Aí que tá, leia o livro. Vai ter que ler o livro. Bem, melhor vendedor que tem. Então, veja o seguinte, esse livro não é para menor de idade e nem para criança, é para pessoa adulta, por quê? Eu escrevo o que eles faziam, o que eles diziam e como é que agiam. E é violento esse livro, certo? E ainda por cima, eu escrevi... Eu gostei do capítulo 7, como manter a cabeça grudada ao pescoço. Bem sutil, né? Parece Game of Thrones. Tá. E então, quem é que vai gostar desse livro? Principalmente o pessoal do campo. Por quê? Nós estamos acostumados a conhecer o campo através da música, da poesia e etc, né? Mas o dia a dia deles lá a gente não conhece muito. E pior, a vida do peão. A vida do peão é bastante complicada, né? Puxada. Então ali está descrito bem minuciosamente. Isso aqui é tipo um romance, então. Sim, na verdade eu conto uma história. Tendo por pano de fundo o período e a época. Só que assim, ó, eu não me baseio na história, na literatura, na bibliografia. Eu me baseio tão somente em histórias que eu ouvi contar por pessoas descendentes de pessoas que lutaram ou que eles ouviram histórias. Então, esse livro ali, digamos, é violento, mas é muito interessante. Como é que o Frei Arlindo consegue conciliar vida religiosa com tanta produção cultural? Então, assim, ó, esse é o meu esporte. Enquanto os meus colegas ficam assistindo o jogo, ou jogando baralho, ou jogando sozinho o baralho também, eu fico pesquisando, escrevendo e assim por diante. É o meu esporte, esse é meu hobby. Daí o porquê que eu não sou um profissional, um alto escritor, sou um escritor mediano. Fosse, né? Imagina se fosse. Gustavo, aqui tem a família aqui tem o nosso avô aqui. Quem, ó? Massotti? O Armando? É para isso mesmo esse livro, para lembrar o passado, como é que eles viviam, etc. Gente que não conhece, né? As fotos, então. A foto tinha na casa do Caco Zancano, tem essa foto aqui do tio Constante Massotti. Que maravilha, então. Logo tá saindo, então, Olha, Maria. Detesto Revolução. Então, mais uma obra. É só chegar de Porto Alegre, porque eles me mandaram uma amostra ali, Passa o contato, depois vai passar embaixo, se quiser adquirir o livro aí. Depois nós gravamos. Mas então agora fica o tempo para vocês fazerem perguntas a respeito dessa que até agora falei sozinho, né? Então, não, mas nós foi uma aula, o programa é isso aí mesmo. Se conseguiu fazer a gente ficar quieto, porque o programa foi bom. Aqui já temos uma vencedora no Facebook, a Georgina Isabel Bacarim, né? Acertou, né? O Frei Rovílio Costa, o parceiro, né, de pesquisa e literatura do Frei. Se prestaram atenção ali no livro, tem o nome dele em cima. Pegou de um zoom aí, não só acompanhar. A intenção não é dificultar nada, né? Só para manter o pessoal engajado. Que beleza. Frei Arlindo Itacir Batistel, olha, autor de diversos livros. Esse aqui é a terceira edição e ela é a mais bonita de todas porque eles colocaram uma camada de verniz. Não, as fotos ficaram lindas demais, cara. Agora os cupim não chegam, então. Não, a foto tem mais profundidade, mais beleza. Bom, então são 9 capítulos e eu tento ver a evolução das coisas, não é? Então, para o colégio, para as crianças que estudam imigração italiana, é excelente. Inclusive tem um pouco de cultura alemã e alguma coisinha de polonês, mas muito pouco, né? Porque eu me especializei, eu me ocupei com a imigração italiana. Agora, esse aqui é fantástico, porque a pessoa vai rir, vai chorar, vai sentir raiva. Então, o que eu fiz? Para saber mais ou menos se o meu livro é bom ou não é, eu dei para 3 agricultores, medianos, digamos, que tem um certo grau de estudo. E digo, se o agricultor gosta, é porque está bem escrito. Se ele não gosta, que não lê, não está... muita figura. Felizmente, todos eles gostaram. E um deles dizia assim, olha, eu não vi a hora de terminar o meu trabalho, ir para casa e continuar o livro, né?
E um outro diz assim, mas na raiva que me deu vontade de dar que punha. Aquele que torturava, que batia com chicote no outro, né? Diz, me deu vontade de dar que punha. Então, a pessoa, ela entra na história e vibra, né? Então, no caso aqui, eu não pretendo fazer literatura. Eu conto uma história. A pessoa acompanha a história e assim por diante. Que beleza, hein? Certo? Então, temos ainda algum tempo. Vocês querem fazer pergunta? Temos até amanhã, se quiser. A respeito, querem fazer? Eu achei muito boa a história, bom recordar eu isso acho aí. Que o Frei podia falar aqui no ar, então, o contato, né? Quem quiser adquirir um desses livros, né? Pode ser o celular. É 999 25 07 90. 999 25 07 90. Depois amanhã na edição desse programa, esse programa será reprisado amanhã, né, 12h30, no site conectamais.com.br, e à tarde estará disponível no YouTube. Aí vamos botar a legenda embaixo com o número, né? Tá. Então, esse aqui é R$85, incluindo o transporte pelo correio. A gente cobra R$85 pelo anúncio aqui, sabia? Tá bom, depois eu pago. E o polenta também. Enquanto que esses dois aqui é 195 dos dois e mais o... Que é o Retratos da Colônia. Que eu comprei a primeira edição, dei vários de presente, assim, né? Então é uma obra de arte realmente, bastante ilustrado, né? Que algumas... Uma baita recordação, pessoal, aí. Isso aqui é um presente de luxo para quem quiser. Eu vou dar um para minha mãe, eu acho, de presente. Quem tem avô e avó... Tá na hora de fazer um agrado para a velha, né? Quem tem avô e avó é bom dar um presente desse, que eles recordam quem gosta o passado, de cultura, né? Gosta de história, né? E tal, é um baita presente. Frei Arlindo, tens a câmera para fazer a sua mensagem para quem da sua família, quem seus amigos, seus colegas, seus admiradores, seus apoiadores... Uma mensagem, né? Então, a mensagem é assim, ó. Nós temos muito que aprender com os nossos pais e os nossos avós. Então, isso aqui não é só porque é bonito, mas mostra como fazer. E o exemplo está aí agora, né? Esse pessoal que mora no Rio das Antas e que sofreu os barreiros não tem mais luz. Então, como é que eles vão fazer pão? Como é que eles vão fazer salame? Como é que eles fazem essas coisas? Artesanato, né? Aqui tem tudo. Conta. A pessoa está no passo a passo e pode fazer se ele quiser, né? Inclusive, assim, bolacha e etc, né? E outra coisa, lembrar que se nós temos hoje a vida fácil, temos carro, temos casa e etc, e é porque os nossos avós trabalharam muito para isso. Outra coisa também, que nem o Domingos, qual é a realização dele? Era dar uma coluna de terra para cada rapaz, mas não é só Domingo, todos, né? O objetivo deles é deixar o rapaz com uma colônia para ele poder começar a vida dele e assim por diante. Já as meninas recebiam um enxovalzinho meio xoxo. Por quê? Se dizia, né, que a menina devia casar com um rapaz que já tinha terra. Portanto, ela levava umas roupas assim. Não era muito justo, digamos, hoje. Não era muito justo, mas era assim o costume de todos, não é? E outra coisa também, a fé e o relacionamento. Tá aqui a foto na homenagem do festival, aquela vez. Pode ser. Aqui, vamos botar aqui. Vai falando. Verdade. Dá um close. E então, digamos assim, ó, quando uma pessoa ficava doente, todo mundo ia dar um dia de serviço. Daí não tinha gente que ficava rica, outra ficava pobre, porque eles se ajudavam entre si. Não havia ganância. Entende? Exatamente. E depois... Existia essa troca, né? Entre as famílias. Sim. É que assim, não tinha dinheiro na época. E uma coisa interessante, por exemplo, assim, ó, eu tinha bastante trigo. Ia todo mundo jantar lá na casa do vizinho, no outro dia ia almoçar na casa do outro. Exato. Por exemplo, eu tinha bastante trigo, tinha que trabalhar 2 dias, tá? O outro vizinho trabalhava um dia só porque tinha menos. Mas ele aqui ajudava os 2 dias. Mas ele não pagava o outro dia, ele não queria paga de outro dia. Eles ajudavam o que tinha. Ou bastante ou pouco, mas mais ou menos a maioria tinha mais ou menos a mesma coisa. Alguns bolsas a mais, a menos, né? Um dia a mais, um dia a menos. Eles não olhavam, né? Dava o dia de serviço e pronto. E quando uma pessoa ficava doente, não tinha médico, não tinha hospital, e a pessoa tinha que aguentar no osso do peito. E daí ficava a noite inteira gemendo, etc. Então, cada família, uma por noite, ia lá ajudar para os familiares poderem dormir e no dia seguinte no cuidado do doente. E daí
Ele ficava lá, puxava para cima, virava, dava um chazinho, cuidava dele lá até morrer, pobrezinho, né? Porque não tinha outro jeito. E tudo isso baseado na religião. Então, ia lá rezar o terço, e depois o terço fazia um círculo lá na frente. E aí o fabriqueiro, que era o coordenador, né? Perguntava o que precisava. Então, se tivesse alguma ação em conjunto, por exemplo, caiu a ponte de madeira, que era... Né? Então, segunda-feira, por família, vamos lá construir a ponte. Mutirão, é isso aí. Ali no antigo José Batistel, que eu não sei agora de quem é aquele terreno, né? Ali eles foram lá, quebraram as pedras, fizeram um muro, e depois fizeram a ponte, tudo assim, se ajudando um com a outra. E ninguém olhava de trabalhar 2 dias, 3 dias, assim, beleza. É o que o pessoal precisa fazer agora para voltar. Isso é uma lição, né, para esse processo de reconstrução do Estado agora, que a tragédia meio que nivelou a todos, né? Exatamente. Então... E eu tenho a impressão também que esse espírito de mútua ajuda, né, vem deles mesmos, dos nossos avós. Sim. E se não fosse isso, eles não teriam sobrevivido na selva, mas nem a pau. E outra coisa que a gente quase não fala é aqui, ó, homenagem ao Pinhão. Pinhão, 6 meses eles tinham comida garantida. Sim. E depois os outros 6 meses aí tinha que se virar. Não, faziam tudo com pinhão, né? Pinhão, batata e a primeira alimentação, por incrível que seja, era os primeiros que chegaram mesmo, né? Era a abóbora. A abóbora que era a primeira coisa que vinha. E a abóbora, quando você corta o mato e queima, vem a mim, né? Então era daí que veio o tortéi com a abóbora dentro, Gustavo, entendeu? Claro. Porque se eles tivessem carne na época, o tortéi não teria sido melhorado com a abóbora. Claro. Até hoje a gente troca a abóbora por carne, né? O carne por abóbora. Mas que beleza, Frei Arlindo, muito obrigado pela sua visita. Olha, nós temos que agradecer e parabenizar por toda essa produção, né, por toda a pesquisa, por todo o interesse, né, em transmitir para as novas gerações, né, o que os nossos ancestrais passaram. E quero agradecer realmente, né, e parabenizar por todo esse talentoso, esse dedicado, esse trabalho de alto nível que o senhor, qualidade, o senhor realiza. É muita qualidade, Obrigado por ter vindo Ora Bolas. E eu agradeço a oportunidade, né, de aparecer aqui também, porque muitas pessoas acham que não tem onde pesquisar, que não tem fontes. Documentos, fontes, né? E aqui tem bastante. Acho que quem não tinha era o senhor, né? Quem não tinha muita fonte era tu, né? Então, para saber que existem esses livros também, né? Se alguém gosta dessas coisas. Que história vivida, história que é comum a todos nós, né? Porque, como foi falado, né? A vida assim, das famílias que aqui chegaram, se instalaram, né? É muito semelhante, né? Sim. O roteiro é praticamente o mesmo, né? Aqui em Nova Roma, Veranópolis e tudo mais, né? Inclusive a alimentação, o modo de ser, de existir. Era igual, né? Era parecido. E assim construímos uma região próspera e agora vamos reconstruí-la, né? Vamos reconstruí-la porque a situação... Obrigado. Obrigado ao nosso colega Jefferson Frois na Central Técnica, meus amigos eternos, camaradas, parceiros... Maicon Del Sávio, Lucas Del Sávio, Daniel Endres Durli, que está presente em espírito. Né? Tem que lá ver meu óculos amanhã, eu vou conversar com o meu amigo o que está acontecendo. Ele está um momento difícil, sabe? As crianças estão incomodando. É que a Nusa disse que ele não tem vontade de vir, né? Então a gente sabe como é que funciona. O Ora Bolas e a Conecta Mais TV agradecem imensamente a visita do nosso Frei Arlindo Itacir Batistel, para nosso orgulho, né? Nosso conterrâneo pratense, né? E nos despedimos de todos vocês, agradecendo mais uma vez pela audiência, aos nossos apoiadores, parceiros, patrocinadores. E na próxima terça-feira, mais um super convidado aqui no Ora Bolas, contando história e histórias de Nova Prata, no ano do centenário do nosso querido município. Boa noite a todos, até lá. Tchau. Tchau. Boa noite.